A paz do Senhor Jesus, Ezequiel, capítulo 33, vai falar sobre o ofício do atalaia, né, ou seu ministério, e a sua obrigação, né, a sua função de alertar sobre o perigo da espada. Então, se a pessoa ouvir aquela notícia, ouvir a trombeta, ouvir o alerta, e ela se precaver daquele perigo, o sangue daquela pessoa não é sobre a mão do atalaia. Entretanto, se o atalaia se abster de falar, ele responderá por isso, certo? Então, eu estou aqui anunciando aquilo que o Senhor me mostrou. Não tenho dúvidas, o Senhor já confirmou que era para compartilhar, ok? Então, que o Senhor possa falar melhor ao seu coração acerca daquilo que Ele mostrou para mim. Amém? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 22 de maio de 2025, são exatamente 9 horas e 20 minutos. Eu comentei algumas questões acerca de algo que o Senhor me mostrou na madrugada de ontem. Gravei um vídeo live prática no Instagram, mas eu não soube mexer, não tenho muita experiência com o Instagram, então ficou um pouco extenso. Tô, preparando ele a edição. Vai estar aqui já um pedaço do vídeo para vocês, tá bom? Porque se você já tá assistindo é porque eu já postei aí. Desde segunda-feira o Senhor me desperta às 3:30 da manhã. 3:30 da manhã eu acordo assim, eu oro às 10 horas da noite, às meia-noite, mas 3 horas da manhã. Eu não tenho esse hábito de levantar às 3 da manhã. De repente, 3 horas da manhã, o Senhor me desperta na segunda-feira, mas assim, estanca o sono. E aí eu fico ali sem entender, mas como meu esposo, ele sai para trabalhar de moto, ele trabalha em São Paulo, então a gente já fica como antenado, e ali eu já apresentei a vida dele ao Senhor, que nós como servos do Senhor sabemos que o Senhor não nos desperta por despertar, o Senhor nos desperta com propósito. Então ali eu já fui orar, pedir ao Senhor para guardar meu esposo, os meus filhos, a minha casa, né, porque eu não sabia sobre o que seria esse despertamento do Senhor. Isso foi na segunda. Quando foi na terça-feira, do mesmo jeito. Na terça-feira, às 3:30 da manhã, já estava lá eu acordada, aflita, angustiada de novo. Falei, meu Deus, aí eu falei, Senhor, de novo, 3:30 da manhã, Senhor, o que que é, Pai? Toma nas tuas mãos, Senhor, e tal. E fui orando ali, né, até que se passou a parte da manhã. E aí, na quarta-feira, de novo, às 3:30 da manhã. Tanto que meu esposo, ele acorda nesse horário cedo, porque ele vai se arrumar para ir pro serviço, ele faz as coisas dele. Aí, meu filho tem uns porquinhos aqui, ele vai lá pegar, né, a alimentação dos porquinhos. Então, enfim, ele tem uma rotina pela madrugada. E até ele se assustou porque já, consequentemente, né, recorrente, aliás, eu tô segunda, terça e aí quarta-feira também acordando de madrugada. Ele falou, vai deitar, tá cedo, mas eu não sentia sono, simplesmente eu não sentia sono e também não entendi o porquê que o Senhor estava me despertando. E aí ontem, na madrugada de ontem, às 3:30, então eu fui orar de novo, apresentar o Senhor de novo, porém eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar, Pai? Quase como Samuel, ali instruído por Eli, falou assim, eis-me aqui, eu estou te ouvindo, Senhor. O Senhor quer me falar algo? Me fala, porque eu estou aqui te ouvindo. Foi quando, então, lá por volta, e isso eu acordada das 3:30 até quase 5 horas da manhã. Quando foi perto de 5 horas da manhã, né, andando para 5:30, aí eu deitei já assim, andando pela casa sem conseguir dormir. E na hora que eu deitei, eu senti um sono mesmo, mas foi uma paz de espírito. E eu sentia que ali o Senhor ia me mostrar algo, e eu deitei. E foi quando o sono veio. E nisso que veio o sono, eu comecei a ter um sonho. E aí, novamente, era às 3:30 da manhã, eu estava despertando. Só que dessa vez, em sonho. E aí, eu despertei às 3:30 da manhã nesse sonho. Foi quando eu vi que meus filhos estavam se arrumando para sair para trabalhar. Meu esposo já não estava. E os meus filhos estavam se arrumando para ir trabalhar. E eu não me espantei por causa do horário, porque às vezes um viaja, o outro é soldado, e às vezes acontece deles saírem nesse horário, ou de madrugada muito cedo. Então, eu fiquei ali acordada, vendo eles saírem, só que da onde que eu estou aqui, do meu quarto, para fora eu consigo visualizar o céu, né, através da janela do quarto, a janela da cozinha e pelo portão, eu consigo visualizar o céu.
foi quando eu olhei para o céu e eu vi no céu várias janelas de computador aberto. Foi como se o céu estivesse projetando, né, janelas de computador. Então eu via muitas janelas de computador abertas no céu. E eu olhava e alguém estava mexendo naquele computador, porque eu via o mouse, né, o cursor correr ali. Só que era muito forte aquela imagem, porque era muito grande as janelas abertas no céu. Eu tive a certeza que aquilo foi um erro, não sei. Dentro de mim eu tinha um discernimento que alguém que estava mexendo acabou se adiantando ou se equivocando e cometeu o erro de projetar no céu aquelas informações ali. Então, quando eu vi aquilo ali no céu ali, claro, fiquei em choque, desesperada. Aí chamei os meus filhos para ver, só que os meus filhos não queriam ver. Meus filhos, não, nada a ver. Falei, meu, olha pro céu, corre, olha pro céu, olha pro céu. E eles não queriam ver. E eu chamando a atenção deles, eles não queriam ver os dois. E aí foi quando eu tive a ideia de pegar o celular e gravar o que estava sendo projetado no céu. O que eu vi no céu? Eu vi com uma certa clareza, no mínimo 3 janelas no céu. Uma das janelas estava 2025, 26 e 27 embaixo escrito e tinha um gráfico subindo muito rápido, tanto que a distância de 2025 para 2026 era mais curta, então coisa que tinha uma aceleração do tempo ali, meu Deus, e o cursor, o gráfico subia. Eu vi bandeira de países, eu não identifico os países que estavam ali, mas eu via algumas bandeiras de países, eu via documentos em PDF preparados para impressão, eu via, né, o código PDF, eu via também ali nas coisas que estavam sendo projetadas no céu, muitos gráficos e muitos data e hora em nome de locais. E eu vi aquilo ali e o cursor muito rápido, coisa que a pessoa tinha muita pressa de tirar aquelas informações que estavam sendo projetadas. E ali eu tive a ideia de pegar o celular para gravar aquilo ali que estava no céu. Só que quando eu peguei meu celular para gravar, o meu celular, ele estava em loop infinito. Não só o meu celular, a televisão também estava em loop infinito. Ao mesmo tempo que o celular estava piscando a tela, que é uma tela de erro, também a televisão. E na hora que eu olhei, eu falei, oxe, o que tá acontecendo? E aí eu falava assim, não dá nem para gravar. E aí eu chamava meus filhos para ver, eles não queriam ver. Foi quando eu fui até um dos meus filhos, o mais velho, puxei pelo braço e coloquei ele para ver. E ele ficou ali estralado, assustado, olhando, porque é assim apavorante como que estava aquela imagem no céu. E depois eu puxei o outro também para ver os meus 2 filhos, para eles enxergarem o que estava acontecendo. E eles ficaram apavorados junto comigo, vendo, enxergando o que estava acontecendo ali. De repente, acaba a energia e eu tinha o discernimento que a energia não acabou no município da gente, não acabou aqui só na nossa cidade, que acabou de uma forma global. Eu tinha esse entendimento perfeito. Como era ali por volta de 3h30 da manhã no sonho, então tava muito escuro, então acabou tudo, ficou aquele breu e ali eu gritei, o grande reset começou. Eu simplesmente gritei, eu não tenho profundidade de conhecimento sobre esse assunto, já li sobre, já vi vídeo sobre, mas para dizer assim que eu sei o que eu entendo, eu não tenho esse entendimento. E na hora que ficou tudo escuro, que apagou tudo, eu falei, o grande reset começou. E aí me deu uma angústia muito grande na alma, porque também até aquelas janelas que estavam sendo projetadas no céu também se apagaram ali. De repente, o celular volta junto com a televisão, pisca. Aí quando pisca o celular e a televisão, quando volta, né, no caso a energia, mas foi só uma piscada, quando voltou com um triângulo no meio. Tanto o meu celular quanto a televisão. Quando piscou que eu olhei para o meu celular, aí veio um triângulo no meio e na televisão também, tipo um loop infinito, coisa de segundos. Aí ficou ali, a impressão que eu tive ali foi que como se tivesse desligado da tomada e ligado com outro sistema, entendeu? Assim, desligou tudo, tudo foi desligado, tudo que a gente conhece, foi como se tudo fosse desligado e fosse ligado com outro
sistema. E o mesmo sistema que estava no celular, estava também na televisão, eu tinha esse entendimento que era em todos os eletrônicos, era o mesmo sistema. E aí tornou a apagar. E aí não acaba por aí, né? Foi quando eu escutei barulho de cavalo chegando, barulho de cavalo. E aí eu escutei esse barulho e nós estávamos ainda no escuro. Foi quando eu escutei esse barulho e eu saí para fora para ver. E aí chegou como se fossem nômades, andarilhos, viajantes. E eles vinham de cavalo e charretes, e eles tinham dentro das suas charretes assim, muitas caixas, muitos materiais, e eles falavam assim que vocês estão precisando de ajuda, a gente chegou para ajudar. Do que vocês estão precisando, né? Detalhe, tá? O caminho era aberto por drones, então primeiro estava vindo esses drones abrindo o caminho para esses cavalos, essas charretes, né? Esse povo. Porém, todos os animais, todos os cavalos que estavam ali, eles eram robôs. Eu tinha perfeitamente a visão, eu entendia que eram robôs. Esses drones abrindo esse caminho também, era uma tecnologia avançadíssima. E eles começavam a oferecer, por quê? Porque não tinha acabado a luz ali no sonho, nós estávamos no escuro, eu entendia que tinha sido tipo um apagão global. De repente eles começaram a oferecer lanterna, como acender fogo, coisas que seriam muito necessárias para aquele momento de crise que a gente estava ali vivendo. Só que na hora que eles começaram a oferecer e os vizinhos começaram a sair, a se interessar por aquele material, eu lembrei que eu já tinha visto vídeos sobre e que eu já tinha tido experiência com Deus sobre isso também. Foi quando eu peguei os meus filhos e mandei eles entrarem, que eu ia trancar o portão. Falei, pode entrar agora, vamos entrar, a gente não vai pegar nada deles, vamos entrar. Coloquei meus filhos para dentro de casa para trancar o portão. E detalhe, tá? Os animais, né? Os cavalos, eles eram robôs. Tinha drone abrindo o caminho para eles, uns drones assim, de uma tecnologia terrível. Eles mudavam de forma, esses drones. Só que as pessoas que estavam naqueles cavalos, naquelas charretes, elas eram humanas. Eram pessoas humanas, sim, eu percebi, eu tive esse discernimento. Entretanto, faltava-lhe alma. Eu olhava para essas pessoas, eu sabia que faltava alguma coisa nelas. É como se elas não tivessem alegria, felicidade, tristeza, consciência, sabe? Era como se elas fossem assim vegetativas, assim, elas não tinham expressões faciais, o jeito de olhar era terrível, era uma aflição que dava, uma angústia terrível. E elas tudo ali, aquele silêncio. Eu entrei, tranquei o portão. Aí na hora que eu entrei, tranquei o portão, eu despertei. E na hora que eu despertei falando, eu mesma me ouvindo. Grava este vídeo e deixe registrado. Desperte a minha igreja. Então, eu estou aqui sendo obediente, como atalaia do Senhor, deixando registrado esse vídeo. Eu coloquei aí no meu site GPT essas informações, né? Então, assim, já é um site GPT que eu tenho já com algum tempo tentado aí organizar ele de um jeito que ele tem essa afinidade bíblica para algumas coisas, usado intencionalmente com sabedoria para esse tempo. E eu coloquei ali as informações, vou deixar aqui o que foi a interpretação do site GPT para vocês. Eu concordo com muita coisa que está ali, né? Então, eu vou deixar aqui para você, é tempo de despertar. É tempo de eu e você acordar. Eu, como uma pessoa que está aqui, chamada por Deus para despertar, eu estou te despertando somente, tá? Não é de hoje que eu tenho esses sonhos, essas experiências com Deus, mas eu não compartilho muito isso, né? Só se Deus realmente me espremer bastante. Eu tenho até caderno de sonhos, eu escrevo tudo, eu registro. E eu falo para vocês que não é mais tempo de perder tempo, não. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tá tudo aí diante da gente pra gente entender. Que o Espírito Santo ele possa falar melhor ao seu coração e que ele traga o entendimento e o despertamento para as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe.